realmente é um livro confessionário, né? Confessionário até de um nível que meus pais, quando leram, não tinham ideia de muita coisa que tinha acontecido. E até eu escrever, e nesse processo da escrita, eu fui redescobrindo muitas passagens da minha vida, dores e medos, que não lembrava disso, né? Tinham ficado totalmente adormecidos. E se eu não tinha essa consciência naquela época, e ao longo da leitura, e até o processo da leitura me fez ter muito essa consciência, foi um processo terapêutico mesmo, né? De você redescobrindo. Eu fiz algo um pouco cronológico, e aí você vai lembrando aos poucos, nossa, isso acontecia por conta disso, né? Você vai entendendo o quanto já na infância você é totalmente influenciado, você é totalmente, né, você deixa de fazer coisas, ainda que inconscientemente, por conta do medo da opinião dos outros. E esse medo da opinião dos outros me perseguiu pela minha vida inteira. Quando eu começo a perceber, talvez escrevendo o livro, e até um pouco antes disso, como a leitura me transformou, né, e como a leitura fez parte desses momentos da minha vida, eu falei, eu tenho que contar isso de alguma forma. Porque eu acho que eu nunca tinha lido algo assim semelhante, né? Até a Toni Morrison, que eu gosto muito, ela tem ela tem uma fala que é a seguinte: se você quer ler um livro e você não encontra nada parecido, escreva esse livro, né? E foi muito o que eu fiz. Então, quando eu penso na sua pergunta, e agora respondendo, a do levar para a ilha não me ferra, né? Eu vou levar aqui a livraria inteira, socorro. Mas se eu tivesse, talvez, levar para o passado, né, do Pedro adolescente, um livro que pudesse me ajudar, eu acho que eu levaria o Me Chame Pelo Seu Nome, talvez. Porque na minha adolescência eu não sabia da possibilidade de um adolescente como eu saber que ele podia ter um amor, uma paixão por um outro homem, né? Não sabia daquilo, não tinha nenhuma referência daquilo. E aí quando eu vejo um livro como esse, e aí vários outros livros que vêm sendo lançados para um público mais adolescente, eu fico muito feliz, porque realmente não tinha essa representatividade. E aí eu tento ser um pouco dessa representatividade, talvez para alguém que passe algo que eu passei, né, que não precise demorar tanto tempo para conseguir ser a pessoa por inteiro, e ao mesmo tempo até para que pessoas que passaram por isso, mas nunca talvez leram a sua própria história de alguma forma, sabe? Então é isso, é a questão do incentivo à leitura. Não tem o livro bom e o livro ruim. Tem um livro que talvez seja bom para mim naquele momento que eu estou vivendo, tem um livro que para você talvez não faça sentido naquele momento, mas ainda que para mim não tenha feito sentido, pode ser que nesse momento da sua vida faça sentido, então eu tenho que apresentar ele para as pessoas, sabe? E sem essa pressão de, pô, você tem que ler isso porque isso é intelectual, então você tem que gostar. Então, se você gosta de um livro de bruxa, até aqui tá vários livros de bruxa aqui na minha, maravilhoso, entendeu? Legal, leia, comece principalmente pelos livros que te interessam, e aos poucos você vai, lógico, se aventurando, e aí eu incentivo isso, sair um pouco dessa zona de conforto que a gente chama, né, para ler livros que você nem imagina que você iria gostar, e quando você menos vê, você vai se interessar. Talvez antigamente o contato entre um autor e um leitor era muito limitado, né? Era talvez numa sessão de autógrafo que acontecia de vez em nunca, você às vezes nem sabia direito a cara do autor. Hoje em dia os autores estão lá nas redes, e a história do podcast foi algo muito doido, assim. Às vezes eu estou entrevistando uma pessoa, sei lá, Conceição Evaristo, chega lá e fala, por que ela não aceitou meu convite? Tá muito errado. É um privilégio. E lógico que talvez às vezes você se decepciona com algumas pessoas que você idealiza, né? Você fala, mas como que a pessoa escreve isso? Não é tudo, não bate, sabe? E ao mesmo tempo outras pessoas que você não dá tanto, fala, legal, assim, mas aí a pessoa é uma pessoa incrível, você vira amigo, né? Então essa relação humana é muito interessante. E o mesmo vai com os leitores nas redes, porque como você disse, essa ideia de que leitura é algo solitário, tipo, isso aqui desmente, né? Uma rede social para as pessoas que gostam de ler. Na verdade, a leitura é solitária porque as pessoas não conseguiam se encontrar
pessoas que gostam de livro não se encontravam. As redes sociais vieram permitir isso, né? Que você, pô, não tô sozinho nessa. Porque às vezes você tá na sua rotina, no seu dia a dia com as pessoas à sua volta e que ninguém fala de livros. É só, realmente eu sou um ET aqui, né? Mas aí você vai ver, não, tem os ETs aqui pelo mundo. Vamos se encontrar, se unir e formar um grupo dos ETs que leem. Então, isso é muito gostoso. E como a gente estava falando até, a gente almoçou agora antes, a experiência de participar de um clube, né? Você sai de uma conversa, uma outra leitura, aquilo expande de uma forma tão incrível, que é uma experiência assim que eu acho que realmente vai além daquela experiência de ficar só você lendo, sabe? Tem os lugares fictícios, né? Talvez Macondo, do Centro de Solidão, a vontade de conhecer, mas até um país que hoje em dia é bem controverso, e isso não tira talvez o meu interesse, mas a Rússia que a gente estava falando, né? Eu acho que aquela pesquisa cultural, daquela literatura bem depressiva, um pouco angustiante, que a gente adora, né? Não sei porquê, mas e hoje em dia realmente virou uma realidade muito distante, não tem como a gente ir. Então fica mais na vontade, e a literatura ainda serve como essa passagem, de uma viagem mesmo sem sair de casa. Mas eu acho que a Rússia é um lugar que eu tenho muita vontade de conhecer, até a própria Colômbia, do Gabriel Garcia Marques, que eu não conheço. Mas a viagem é uma outra paixão para mim. Então, ainda que eu nunca tenha ido nada daquele lugar que eu estou indo visitar, eu tenho que escolher um livro daquele lugar antes de ir, porque também é aquela experiência que transforma, né? Então, quando eu fui para Camboja, eu li um livro sobre o Camboja. Você chega lá, você parece que já conhece um pouquinho daquilo, mesmo sem nunca ter ido. É engraçado porque antes de eu escrever esse livro, algumas editoras tinham me procurar já querendo que eu escrevesse romance. Mas eu não me sentia pronto, eu tinha medo, eu falava, gente, demanda muito, eu não tenho tempo. E eu sei que realmente é escrita, reescrita, e eu tinha essa ideia desse livro na cabeça. E aí veio a Intrínseca falar comigo, com algo querendo algo bem similar, então casou. Porque eu sentia que se eu tentasse escrever qualquer coisa antes, qualquer tentativa de escrever uma ficção ia ficar sendo atravessada pelos temas que estão aqui. Eu não ia conseguir, eu precisava falar isso. Ainda que ninguém fosse ler, eu precisava colocar isso fora de mim, né? Porque foi um processo que eu resolvi muita coisa dentro de mim ao escrever esse livro. Né? Como você disse, realmente meus pais... Foi engraçada a história, porque eles só leram quando já estava impresso. As únicas pessoas que leram antes foram minhas irmãs e o meu namorado. Eu acho que eu escrevi bem na época esse livro, comecei a escrever na época que comecei a ler Annie Ernaux, que é uma escrita muito direta e muito dessa coisa das memórias dela, então foi algo que eu me inspirei, lógico, né? Tenho até vergonha de falar isso, porque é bem diferente. Mas, e também tem um outro livro que eu acho que um pouco a ideia também me inspirou, que é O Fim de Ed, do Edouard Louis, que é um autor francês, que também tem a questão da sexualidade, das memórias dele. Ele escreveu outros livros, lançaram no Brasil agora não, Quem Matou Meu Pai, e algum outro livro que é sobre a mãe dele. Então, são dois autores assim, que me lembram um pouco assim, o estilo do livro. Porque realmente eu acho que é um estilo bem híbrido, né? Quando as pessoas me perguntam até sobre o que é ser um livro, eu falo, uma mistura de livro, um pouco de mim, um pouco de gay, um pouco de avô gay, um pouco de remédio que me fez deprimir, sei lá, uma loucura aí, um mix. Então, são esses dois, assim, respondendo.